Graça e paz. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por este lindo dia. Você que me ouve neste domingo, 2 de novembro de 25. Todos nós que hoje acordamos, enquanto nós dormíamos, Deus velava por nós. Por sermos aqui um espírito já predestinado, eleito, separado, consagrado e já reconciliado com Deus. Por sermos aqui nova criatura, e nós tivemos que nascer de novo quando nós entendemos o Evangelho, a palavra que nos libertou, a palavra que nos consagrou, a palavra que nos edificou e a que nos deixou plantados nessa terra, que é uma terra que mana leite e mana mel. Aqui o Cristo vive, porque dentro de nós é um pedacinho do céu. Espero que você esteja reinando em vida e recebendo essa palavra com a perfeita vitória do Cristo no teu coração, que te abençoou e te deixou aqui com grande salvação, sem ter que fazer nada a não ser crer na palavra e se voltar para o Evangelho, aquele que está gravado no nosso coração. Romanos 7,4, temos que seguir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para darmos fruto para Deus. E aí nós frutificamos para Deus, em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Quem é que diz que ama a Deus? É aquele que sabe o que aconteceu. Quem é que nesta manhã, Senhor, estou aqui? O Senhor me chamou. Então, se o Senhor me chamou, eu tenho que estar aqui falando de reconciliação, falando de salvação, falando de predestinação, falando de amor e de perdão. A boca fala tudo aquilo que um coração está cheio. Se o meu coração está cheio de amor, eu tenho que pregar o amor e o perdão, porque está gravado aqui no nosso coração. Então, muitos procuram hoje uma bênção, muitos procuram hoje uma salvação, e ela não entendeu. 2:8 de Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, não vem de ninguém, é dom dele para com aquele que crê. Por isso, o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. Você que é mãe, você que é filho, você que é pai, você que hoje é um Espírito aqui, que Deus trouxe para ouvir esta mensagem e entender que muitos querem resgatar as pessoas lá fora para Cristo, né? Porque elas saíram da igreja e hoje se sentem vazias porque não entenderam o Evangelho. Então o pastor, debaixo da lei de Moisés, ele vem e ajoelha e faz pedidos que as pessoas voltem para a igreja. Só que nós temos que entender que nós já somos a igreja. E aqui o Cristo habita no nosso coração. Por isso ele fez igrejas aqui gloriosas, formosa, sem rugas, sem mancha e sem defeito no espírito. Então você de repente é uma igreja que está aí me ouvindo e não entendeu. Porque lá fora a igreja é do homem. Lá você trabalha para o homem, não é para Deus. Porque Deus é espírito. Está dentro de você. Deus é rico, Deus é próspero. Deus não quer o nosso dinheiro. Ele quer que nós amemos e perdoamos, né, uns aos outros. Porque ele trouxe paz pós-cruz. Antes da cruz, não. Ele trouxe espada, ele trouxe o quê? Muita confusão, como diz 12:49 de Lucas. Ele falou o quanto eu me angustio, porque ele estava angustiado, porque lá já havia homens maus e perversos lá. Os próprios religiosos, eles eram perversos porque eles não entendiam a graça, eles não tinham um contato com Deus. O contato era com o homem, para que eles chegassem até Deus. Só que Deus desceu do céu e hoje tem contato com você. Aonde? Na tua casa, no teu trabalho, aonde você está. Você tem um ministério do Espírito dentro de você, para entender essa palavra aqui, que é viva, é eficaz, ela corta, ela penetra, divide alma, espírito, juntas e medula, e ela é apta aos nossos corações. Hebreus 4:12, porque já nos fora revelado essa palavra. Então aqui está a reconciliação que nós já temos com Deus. Já temos a salvação, já temos a reconciliação, já temos o amor, o perdão, já temos tudo de bom no nosso coração. Quando você entra aqui,
Por isso você entende, segundo Coríntios 12:9, ele falou, Paulo, a minha graça te basta. Quando a graça basta, abençoado, você tem que sentar e ouvir. Porque ele falou, se você quiser e se você me ouvir, você come o melhor dessa terra dentro do teu coração. Isaías 1:19 profetizou. Então os profetas antes da cruz, eles eram inspirados por Deus. Depois da cruz não, depois da cruz é um comércio que eles fazem aí e leva você para lá, para poder tirar aquilo que você tem, porque você já tem dentro de você o amor e o perdão para entender isso aqui e sair dessa confusão e entrar aqui no teu coração, que é o coração de Deus, entrelaçado com o teu, porque você é um espírito aqui já nesse corpo que nos cobre. Amém. Então aqui 5 de 18, né, de 2 Coríntios, né? Transição da lei para a graça. Quando eu falo transição da lei para a graça, pessoal, que a graça já está chegando aqui no primeiro século. E hoje chegou. Se eu estiver debaixo da lei de Moisés, eu vou estar cambaleando, eu vou estar tateando, como diz lá, 1 Coríntios 17, que Paulo foi enviado não para batizar, mas para pregar o evangelho. Então os irmãos, eles ficam na religião, o quê? Tateando, tentando encontrar, né, uma rocha para poder se segurar, que aqui é a palavra, ele já está seguro. Mas como ele não teve encontro com Deus ainda, não entendeu o batismo da cruz 6:3, que lá ficou o nosso velho homem, para que aqui nós fôssemos, né, e já estivéssemos separados para ouvir as mensagens do Espírito. Porque quando Deus chama o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo que chama Paulo, né? E separa ele para o ministério do Espírito, como está aqui, 5:18 de 2 Coríntios. Ora, tudo provém de Deus, tudo provém de Deus, é tudo, abençoado, é tudo. Não tem diabo brigando com Deus, não. As pessoas falam as coisas e não entendem. O diabo, ele briga conosco. Porque é o corpo de carne que briga, é ele que faz contenda, é ele que lança o ciúme, é ele que lança a inveja, é ele que lança tudo que tem de mal nesse mundo aí. Então temos que matar ele, para poder abraçar nossos irmãos e dizer que nós o amamos em espírito e em verdade. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então a reconciliação já aconteceu. Não tem ninguém desigrejado, não tem ninguém afastado, desviado, não tem ninguém sem Deus. Todo aquele que ele separou, predestinou, eles vão ouvir, cedo ou mais tarde, a palavra de Deus. Porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia para com o irmão nesta manhã de domingo, 2 de novembro, como diz Romanos 9:16. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia para com cada um de nós, nesta manhã. Então a misericórdia de Deus, ela é para sempre. A reconciliação já aconteceu. 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Porque a transgressão da lei, ele não imputou a transgressão, ele veio tirar a transgressão na cruz, 1 João 3, 4, 5, 6, ali ele tirou. Então os pastores que pregam de pecado, pregam diabo, pregam essas coisas assim, eles não entenderam Deus, não viram Deus e não estão em Deus. Por quê? Antes da cruz, Jesus já falara. Eles não conhecem Deus e não viram Deus. E não vê Deus, porque não vê Deus? Porque não passou por esse corpo aqui a morte de cruz, para poder sentar aqui e falar aqui as verdades que libertam. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Então ele não imputa pecado em nós. Por que depois da cruz? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei. Romanos 6, 13 e 14. Transição da lei para a graça. Nos confiou a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então somos embaixadores em nome de Cristo, não em nome do pastor nenhum daqui dessa terra, porque o nosso pastor é Deus, é o Cristo Jesus, é aquele que citou. Por isso ele é o nosso pastor e nada nos faltará, Salmos 3:1. E nos ungiu com óleo de alegria, 23:5. Como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, 21. Aquele que não conhece o pecado, ele fez pecado por nós. Então ele se fez pecador por quê?
se fez pecado. Mesmo aqueles que não pecaram antes da cruz, né, sobraram para eles também. Por quê? Se fez pecador. Porque todos foram destituídos da glória de Deus. Da cruz para cá, não. Entramos no reino de Deus, onde aqui não é comida, não é bebida, mas é amor e perdão no coração. Lucas 17, versículo 20. Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Porque o ladrão na cruz estava ali, um à direita e um à esquerda, ele falou, esse aí é puro, ele está aqui, ele não tem nenhum pecado. Falando de Jesus Cristo na cruz. Agora, nós sim praticamos o mal e merecemos o mal que nos é aqui imputado, porque eles cometeram o ato errado e ali pagaram o preço. Enquanto Jesus não, ele estava ali para salvar todo aquele que lá via. E a salvação para nós veio de graça, que hoje aqui você tem para ler aqui, Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Esquece, na cruz, tudo o que aconteceu lá. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, João 25. Pós-cruz, ele veio e trouxe um reino para nós, inabalável. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, quando você recebe a graça de Deus, o que você faz? Você guarda as palavras no teu coração. Você não vai para ir para aglomeração, você não vai para ajuntamento solene, você fica sóbrio, você fica tranquilo, porque o Espírito Santo te ensina, porque você foi separado, você está no corpo de carne, e um corpo de carne para Cristo, né? Ele está morto, porque o Espírito Santo aqui é que nos faz viver aqui, esse mundo aqui, o mundo aqui que está atravessado, muitas mortes, muita condenação, muito isso, muito aquilo, por quê? O próprio mundo religioso e o secular nos faz sofrer aqui nesse mundo aqui. Mas quando Deus chega no nosso coração, Ele tira o sofrimento, Ele tira a dor, Ele tira tudo que não provém dEle, porque joga no mar do esquecimento. Você que está sóbrio para com Deus, está livre para com Deus, Deus é contigo, jamais te deixa, jamais te abandona. Então, e nós na qualidade de cooperadores e com Ele, também os exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Por isso, 12:9 de 2 Coríntios, Paulo, a minha graça te basta. Então, quando o Espírito Santo fala isso, você está tranquilo. Você não faz corrente de libertação, você não faz quebra de maldição, você não faz campanha, porque o pastor te leva a fazer essas coisas, porque eles não têm a palavra da justiça, da verdade, do amor, do perdão no coração, e fica inventando história. E ali leva 3, 4, 5 horas só falando história, sendo que aqui tudo aconteceu, você tem no teu coração o amor que é de Deus. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então ele me salvou, me socorreu. Hoje eu entendo a salvação dele para comigo. Eu estou aqui 32 anos com essa palavra, já obtendo a minha salvação para com Deus, no Espírito. Por isso, a salvação é um dom dele. Eis o tempo sobre modo oportuno. Eis agora, da cruz para cá, agora, o dia da salvação. 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O ministério aqui é um ministério abençoado, porque você é um abençoado com o crente Abraão, Gálatas 3:9. Os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Os das obras da lei e não estão de paz de maldição. Estão procurando fazer alguma coisa na igreja do homem para obter a salvação. Mas a salvação ela é um dom de Deus, já nos deu. Agora, deu para todo mundo? Não, porque não deu entendimento. A mente tem que ser aberta, para que entre aqui e seja salvo por Jesus Cristo. Ele já salvou. Mas como você não sabe disso, o pastor te leva lá para te ensinar aquilo que já aconteceu lá na cruz. Ele te bota antes da cruz e não te explica o porquê de João 10:10, de João 10:7. Todo aquele que vê antes de mim é o quê? É ladrão, é salteador. Porque ele é o Cristo, ele é o abençoador. Então, 10:10 está lá. O diabo, ele vem para matar, roubar, isto é assim, diz eles lá fora, na igreja lá. Mas é o ladrão que vem para matar. É ele que rouba com a faca, é ele que rouba com o revólver, é ele que faz tudo aí nesse mundo aí, até com isso aqui na mão. Por quê? Deus fez o quê? O ferreiro para que forjasse uma pistola e uma faca. Ele fez o assolador, O assolador, esse corpo de carne aqui que desceu
aqui do ventre da nossa mãe, mas só que ele não tem o entendimento, ele pratica o mal, mas só que ele tem um espírito dentro dele, para que ele aqui fosse consolado por Deus e entendesse Deus e aqui seja reconciliado com o Pai, já aqui nesta manhã, para sair desse mundo de roubo, de crime, de enganação, de 171, porque tem muitos que fazem aí, lê essa palavra aqui, mas pratica 171. Não, temos que se converter e entender que quando ele fez lá o assolador, né, que ele fez o ferreiro, é uma profissão que as pessoas têm aqui nessa terra, como o marceneiro, o pedreiro, que faz a sua casa. Só que a nossa casa aqui não é casa de alvenaria, é uma casa espiritual, onde aqui Deus mora, porque se é espírito, se é corpo natural, há um corpo espiritual. Então, dentro do corpo natural, tem esse corpo espiritual. Mas só que quando eu leio 54:16 de Isaías, é um profeta que é inspirado por Deus. Então, ali está falando que Deus, ele fez o ferreiro e o assolador. Né? Mas como aqui o Espírito Santo, né, já estava dentro de mim, eu consegui comer a palavra aqui, entender que eu sou um espírito aqui, que eu tenho que saber que eu não posso fazer mal a ninguém. Eu tenho que amar a todos, sem olhar a quem. Então, quando eu pratico isso, eu entro aqui aonde? No reino de Deus. Eu aqui procuro fazer o bem, não fazer o mal. Porque se você anda com pessoas erradas, você vai errar junto com eles. Mas se você anda com pessoas certas, Deus, ele é pureza. Deus, ele é amor. Deus, ele é perdão. Quando você anda com Deus, o que tem na sua boca, no teu coração? Ela está cheia de quê? Do Espírito Santo. Você não é mais idólatra, você não é mais feiticeiro, você não é mais agoureiro. Você aqui é um abençoado do Pai, que te abençoa nesta manhã de domingo, para que você venha aqui falar palavras lindas, maravilhosas, doces como se fosse mel, já aqui num pedacinho do céu. Então, por isso que Deus enviou Jeremias para quê? Para trazer pastores com sabedoria, inteligência, obediência e praticasse o bem. Se eu estou numa religião, eu começo a separar as pessoas. Né? Como você tem uma caixa de laranja, né? Ali tem uma podre de você tira essa laranja podre, joga fora e você vai ficar só com as boas ali. Então, por isso que você não pode se misturar na religião. Por quê? Aqui você já tem Deus no teu coração. Então, Deus não é religião, Deus não é facção. Deus é amor, Deus é perdão e já está no nosso coração. Por isso, Deus, ele vive e reina em cada coração, como fala Romanos 5:17. Temos que reinar em vida para andar aqui em perfeita vitória, abençoado pelo Pai. Eu creio que você entenda e que você venha receber essa palavra de poder no teu coração. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Graças a Deus. Quem é que diz que ama a Deus? É aquele que sabe o que aconteceu. Quem é que nesta manhã, Senhor, estou aqui, o Senhor me chamou. Deus, meu Deus, o Senhor teve misericórdia de mim, levou a minha dor. Eu era doente, o Senhor me chamou. Deus, meu Deus, quantos precisam agora, quantas vidas que sofrem, que choram, sacrificando, dando tudo que tem, confessando que Deus derrama o seu grande amor. A graça de Deus me basta, veja quanto você já pagou. Então, muitos pagam por uma salvação, e a salvação é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de ninguém, é um dom dele para comigo, para com você, para com aquele que crê. Ninguém merecia, mas ele nos deu, porque o nosso coração ele já está com Deus. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Dê um like nessa mensagem, porque Deus te ama, te ama, te ama. E nunca mais te abandona. Você entrou aqui no ministério da reconciliação, no ministério do Espírito, dentro de você, do teu coração. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor.